de todos aqui no plenário, as pessoas que nos assistem pela internet. Dou por aberta a 19ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa. O livro de inscrição da tribuna encontra-se à disposição dos senhores vereadores para usar da palavra durante o grande expediente. Neste momento, convido a vereadora Alete para ler um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao Filho do Rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz. Até que cesse de haver lua, domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante deles os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhes os tributos, os reis das ilhas, os reis de Zabá, lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam com amor. Boa noite. Obrigado, vereadora. Também quero agradecer a presença do 3º Sargento Neto, comandante do Corpo de Bombeiro Militar de Ilhota. A ata da 18ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de 5 de 2026, está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste levantando. A ata da 18ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de 5 de 2026, foi aprovada por maioria dos presentes. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do sumário da matéria recebida pela mesa diretora, sujeita à deliberação do plenário. Matéria do Executivo. Projeto. Votação do projeto de lei complementar número 2 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre a extinção do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do município de Ilhota, SAMAI, e das outras providências. Votação do projeto de lei complementar número 3 de 2026 do Executivo. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 320 da Lei Complementar número 16 de 21 de dezembro de 2007, para corrigir inconsistências na base de cálculo de contrapartida urbanística. Votação do projeto de lei ordinária número 32 de 2026 do Executivo. Altera o inciso 1 do artigo 4 da Lei Municipal número 1466, de 26 de março de 2008, que dispõe sobre a concessão de incentivos econômicos e fiscais para empreendimentos industriais e prestadoras de serviços no município de Ilhota e das outras providências. Votação do projeto de lei ordinária número 35 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre a autorização para a abertura de decreto adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Votação do projeto de lei ordinária número 38 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre a autorização para a abertura de decreto adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto. Votação do projeto de lei ordinária número 15 de 2026, de autoria dos vereadores Márcio Vladimir Pontioli e Roberto Hermes Geraldo de Oliveira, institui o Programa Municipal de Valorização e Promoção de Eventos Comemorativos no município de Ilhota, incluindo incentivo às feiras de artesanato e isenção de taxas e das outras providências. Votação do projeto de lei ordinária número 16 de 2026, de autoria dos vereadores Rosemary de Souza e Idalete Richards,
dispõe sobre a fixação de placas informativas e de conscientização contra o abandono e maus tratos de animais em vias públicas, praças, parques e demais locais públicos do município de Ilhota e das outras providências. Destino: os projetos acima citados vão à ordem do dia da presente sessão. Neste momento, passaremos ao despacho desta presidência sobre os demais documentos recebidos pela Câmara Municipal, não sujeito à deliberação do plenário. matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 38 de 2026 do Executivo dispõe sobre a autorização para a abertura de decreto adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 39 de 2026 do Executivo dispõe sobre a autorização para a abertura de decreto adicional suplementar junto ao orçamento vigente e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 40 de 2026 do Executivo denomina logradouro público e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 41 de 2026 do Executivo autoriza o Poder Executivo Municipal a doar com encargos fração do imóvel matrícula sob o número 30.676 à Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 42 de 2026 do Executivo instituir o Fundo Municipal de Cultura, FMC, e das outras providências. Destino: os projetos acima citados vão à Procuradoria Jurídica para providências. Indicações: indicações 320 de 2026 dos vereadores Marcos Vladimir Pontioli e Rosinelli de Souza. Solicita-se a Vossa Excelência que seja concedido o título de utilidade pública à Associação Atlética Vila Nova, do bairro Pedra de Molar, conforme dispõe a Lei Municipal número 3063 de 2022. Indicação 321 de 2026 do vereador Roberto Hércules Geraldo de Oliveira. Solicita-se a Vossa Excelência, juntamente com a Secretaria competente, a realização de estudos e providências para a reorganização dos espaços esportivos e de lazer localizados na Praça Charles Maximiliano Luiz Van Lette, no município de Ilhota. Indicação número 322 de 2026 do vereador Roberto Hércules Geraldo de Oliveira. Solicita-se a Vossa Excelência, por meio da Secretaria competente, que seja realizada a reinstalação de uma lombada no local onde anteriormente já existia tal redutor de velocidade, na rua José Isidro Vieira, em frente à residência número 108, no bairro Centro, bem como a instalação de placa de sinalização indicando o limite máximo de velocidade de 40 km por hora. Indicação 323 de 2026 do vereador Roberto Hércules Geraldo de Oliveira. Solicita-se a Vossa Excelência que sejam realizados os serviços de patrulhamento e macadamização com rolo em todas as ruas do bairro Boa Vista. Indicação 324 de 2026 do vereador Roberto Hércules Geraldo de Oliveira. Solicita-se a Vossa Excelência que sejam realizados os serviços de patrulhamento e macadamização com rolo em todas as ruas do bairro São João. Indicação 325 de 2026 do vereador Francisco Domingos, solicitar a Vossa Excelência que sejam realizados estudos visando a alteração do estudo dos servidores públicos municipais de Ilhota, a fim de garantir o pagamento do vale alimentação aos servidores que estiverem em período de férias. Indicação 326 de 2026 do vereador Francisco Domingos, solicitar a Vossa Excelência a realização de estudos voltados à alteração do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ilhota, com a finalidade de assegurar o pagamento de vale alimentação aos servidores durante o período de afastamento por atestado médico. Indicação 327 de 2026 do vereador Francisco Domingos, solicitar a Vossa Excelência, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, que seja avaliada a possibilidade de priorização no atendimento para idosos e crianças no momento da retirada de fichas para consultas médicas nas unidades de saúde do município. Indicação 328 de 2026 do vereador Roberto Hércules Geraldo de Oliveira. Solicita-se a Vossa Excelência que seja realizada a aquisição de uma escavadeira hidráulica destinada à Secretaria Municipal de Agricultura. Indicação
329/2026, do vereador Delcio Dário Custódio, solicitando a Vossa Excelência a determinação para que seja elaborado um estudo de viabilidade técnica visando a construção de um campo de futebol de areia na área institucional 02, localizado no loteamento europeu. Indicação 330/2026, do vereador Delcio Dário Custódio, solicitando a Vossa Excelência que determine que a realização de serviços de reforma completa ou, se necessário, a substituição dos equipamentos que compõem a Academia ao Ar Livre instalada no loteamento europeu. Indicação 331/2026, do vereador Delcio Dário Custódio, solicitando a Vossa Excelência a determinação para a instalação de um parque infantil na área institucional 02, localizado no loteamento europeu. Indicação 332/2026, do vereador Odair José de Assis. Solicita-se a Vossa Excelência que seja viabilizada por intermédio da Secretaria competente a colocação de iluminação pública em toda a extensão da rua Frederico Augusto Lange, no bairro Pocinho. Indicação número 333/2026, do vereador Odair José de Assis. Solicita-se a Vossa Excelência que seja viabilizada por intermédio da Secretaria de Obras a execução de melhorias no acesso viário para quem se desloca do centro em direção ao bairro Pocinho, com a criação de uma entrada pelo lado direito, passando debaixo da ponte. Destino: as indicações acima citadas serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo. Portarias número 13/2026, que determina as datas das sessões ordinárias para os meses de junho e julho de 2026, em conformidade com o regimento interno da Câmara Municipal de Ilhota. Portarias número 14/2026, que quer conceder férias regulamentares à servidora que concede férias regulamentares à servidora que especifica. Destino: as portarias acima citadas vão aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Publicação no site oficial deste Poder, ainda publicado no DOM, Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina. Correspondências enviadas. Ofícios enviados. Ofício de número 42/2026, subscrito pela presidência desta Casa, ao excelentíssimo senhor Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o qual versa sobre solicitação de reforço de efetivo da Polícia Militar no município de Ilhota. Ofício de número 43/2026, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica que foram aprovadas na sessão ordinária realizada no dia 26 de maio do corrente ano os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei Ordinária número 30/2026 do Executivo, dispõe sobre a autorização para a abertura de decreto adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 31/2026 do Executivo, dispõe sobre a autorização para a abertura de decreto adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Ofício de número 44/2026, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica-se a Vossa Excelência que foram aprovadas na sessão ordinária do dia 26 de maio do presente as indicações de número 307 a 319 de 2026, bem como o pedido de informação de número 22 e 23 de 2026. Ofício número 45 de 2026, subscrito pela presidência desta Casa aos vereadores, o qual convoca para a sessão ordinária a ser realizada no plenário Ricardo Keller no dia 26 de maio deste ano, terça-feira, às 19 horas, onde será deliberado o seguinte projeto. Projeto de Lei Ordinária número 38 de 2026 do Executivo, dispõe sobre a autorização para a abertura de decreto adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Destino: os ofícios acima citados vão aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Comunico que neste momento, considerado o artigo 36 do inciso 5º do Regimento Interno, estão encerradas as inscrições para o uso da palavra no grande expediente. Matéria do Executivo. Projeto.
Votação do projeto de lei complementar número 2 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre a extinção do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do município de Ilhota, SAMAI, e das outras providências. O projeto de lei complementar número 2 de 2026 está em discussão. O projeto de lei complementar número 2 de 2026 está em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos vereadores. Delcio Dário Custódio. Sim. Idalete Richards. Sim. Fabrício Pereira. Sim. Juarez Antônio da Cunha. Sim. Márcio Vladimir Pontioli. Sim. Odair José de Assis. Sim. Roberto Hércules Geraldo de Oliveira. Sim. Rosemary de Souza. Sim. Vanderlei José Costa. Sim. Vanderleia Richards Werner. Sim. Francisco Domingos. Sim. O projeto de lei complementar número 2 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes. Votação do projeto de lei complementar número 3 de 2026 do Executivo. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 320 da Lei Complementar número 16 de 21 de dezembro de 2007 para corrigir inconsistências na base de cálculo de contrapartida urbanística. O projeto de lei complementar número 3 de 2026 está em discussão. O projeto de lei complementar número 3 de 2026 está em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos vereadores. Delcio Dário Custódio. Não. Idalete Richards. Sim. Fabrício Pereira. Não. Juarez Antônio da Cunha. Sim. Márcio Vladimir Pontioli. Sim. Odair José de Assis. Sim. Roberto Hércules Geraldo de Oliveira. Sim. Rosemary de Souza. Sim. Vanderlei José Costa. Sim. Vanderleia Richards Werner. Não. Francisco Domingos. Sim. O projeto de lei complementar número 3 de 2026 foi aprovado por maioria absoluta. Tendo 3, voto ao contrário. Votação do projeto de lei ordinária número 32 de 2026 do Executivo. Altera o inciso 1º do artigo 4º da Lei Municipal número 1466 de 26 de março de 2008, que dispõe sobre a concessão de incentivos econômicos e fiscais para empreendimentos industriais e prestadores de serviços no município de Ilhota e das outras providências. O projeto de lei ordinário número 32 de 2026 está em discussão. O projeto de lei ordinário número 32 de 2026 está em votação simbólica. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste levantando. O projeto de lei ordinário número 32 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes. Votação do projeto de lei ordinário número 35 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre a autorização para abertura de decreto adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. O projeto de lei ordinário número 35 de 2026 está em discussão. O projeto de lei ordinário número 35 de 2026 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste levantando. O projeto de lei ordinário número 35 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes. Votação do projeto de lei ordinária número 38 de 2026 do Executivo.
dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. O projeto de lei ordinário número 38 de 2026 está em discussão. O projeto de lei ordinário número 31 de 2026 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem levantando. O projeto de lei ordinário número 31 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes. Matéria do Legislativo. Projeto. Votação do projeto de lei ordinária número 15 de 2026, de autoria dos vereadores Márcio Vladimir Pontioli e Roberto Henrique Geraldo de Oliveira. Institui o Programa Municipal de Valorização e Promoção de Eventos comemorativos no município de Ilhota, incluindo incentivo às feiras de artesanato e isenção de taxas e das outras providências. O projeto de lei ordinário número 15 de 2026 está em discussão. O projeto de lei ordinário número 15 de 2026 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste levantando. O projeto de lei ordinário número 15 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes. Votação do projeto de lei ordinária número 16 de 2026, de autoria das vereadoras Rosemary de Souza e Idalete Richards. Dispõe sobre a fixação de placas informativas e de conscientização contra o abandono e maus tratos de animais em vias públicas, praças, parques e demais locais públicos do município de Ilhota e das outras providências. O projeto de lei ordinário número 16 de 2026 está em discussão. O projeto de lei ordinário número 16 de 2026 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste levantando. O projeto de lei ordinário número 16 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes. Neste momento, passaremos ao grande expediente. Convido o vereador Delcio para o uso da tribuna, por 10 minutos. Vereadora Alete, por favor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite à população aqui presente e boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu nem ia pegar a tribuna hoje, mas cheguei aqui, tinha tanto convite para fazer que achei melhor fazer na tribuna. Primeira situação, nós vamos ter nesse final de semana a feijoada dos bombeiros, no dia 7, é sábado. Então, todo mundo está convidado, a população de Ilhota, a prestigiar, né? Nesse momento, os nossos bombeiros que tanto fazem pela nossa cidade, os bombeiros voluntários. Então, fica aqui o convite a toda a população, né, que queira participar, vai ser lá na Associação dos Servidores Públicos. Então, quem quiser participar, né, procurem aí o bombeiro, o pessoal que está vendendo os ingressos aí, se não me engano é R$40 aí, 45, né? R$45 o ingresso, para saborear aí uma gostosa feijoada, com certeza, né? Então, ajudem nossos bombeiros aí a manter esse trabalho tão bonito na nossa cidade. O segundo convite é para a festa da paróquia Sagrado Coração de Jesus, ali no Pocinho. Então, vai ser no domingo agora, né, dia 8, dia 7, e começa às 9h30 com a missa, às 11 horas começa a ser servido o almoço, e pequeno aqui. Vai ter um bingo a partir da 1h da tarde, e uma tarde dançante a partir das 3h da tarde. Então fica o convite aí para toda a comunidade, né, que queira participar, lá na comunidade do Pocinho.
E depois, semana que vem, no dia 14 de junho, se eu não me engano é um domingo, vai ter um bingo solidário em prol da causa animal, né? Então, vai ser lá na Associação dos Servidores também, e a partir das 16 horas. Então, quem quiser participar também, procure aí os responsáveis da causa animal em Ilhota, né, que é muito importante a gente ajudar também a esse pessoal que faz um importante trabalho. Eu acompanho aí a luta deles, sem recurso nenhum, né? Muitas vezes ficam coletando os animais aí que são abandonados, né? E sempre conseguem arrumar um novo lar para esses animais. Então é muito importante que a gente também prestigie e ajude essa causa, porque é R$45 também desculpa. Dia 6. Sábado. É um sábado, então. Não, o que? Desculpa. Feijoada. A feijoada? Não, eu falei dia 6. Dia 7 tu falou. Desculpa então. Então é dia 6, tá? No sábado, a feijoada. E continuando aqui com o bingo solidário, então é muito importante, né, que a gente faça dê essa força para esse pessoal que está lutando tanto aí pelas causas animais, né? E inclusive hoje aprovamos aí uma lei que também ajuda nessa causa animal. Parabenizar a Lete e a Mary aí que entraram com esse projeto. Então é muito importante que a gente, né, sempre incentive mais aí a essa causa animal também. Terminando aqui, como sempre eu faço de costume, quando eu voto não a algum projeto aqui na Câmara, eu sempre me justifico o porquê do meu não, né? Hoje eu votei não ao projeto de lei, que ele não é um projeto ruim como um todo, mas como ano passado eu votei não nesse projeto, porque a base dele é ruim, ao meu modo de ver. Ele é um projeto que ele faz com que o município possa vender as áreas institucionais dos loteamentos, dos novos loteamentos, na porção de 50%. No meu modo de entender, a gente não deveria vender nada dessas áreas institucionais, porque elas são muito importantes para o loteamento. Quando a gente faz um loteamento, 10% da área dele é reservada para fazer escola, fazer creche, fazer posto de saúde, fazer um campinho de futebol, colocar uma área de lazer para as crianças, para os idosos, uma área de fazer ginástica. Então, essas áreas são muito importantes para o bem-estar daquela população. E ano passado, então, a gente aprovou essa lei de poder vender essa parte das áreas institucionais. Eu ainda entrei com uma indicação de uma emenda a essa lei, tentando pelo menos que o recurso dessa venda fosse pelo menos aplicado no próprio loteamento, mas também fui voto vencido, né? E respeito a opinião de todos, né? Mas a minha consciência é essa. Então, quando ele entrou esse projeto agora, tratando de novo dessa lei, por mais que, como eu digo, ele não é tão ruim como ele está aqui, mas como ele trata desse assunto específico, que eu votei contra, e eu acho que toda a bancada nossa do PP votou ano passado, então eu achei por bem votar não também, para que fique claro o nosso posicionamento, que a gente não concorda com a venda dessas áreas institucionais. Fique claro, porque é uma área importante para o município, que precisa ser utilizada para essa finalidade. Quando a gente se desfaz disso, a gente acaba abrindo margem para situações que a gente não quer, né? Muitas das áreas que a gente vê ao longo do nosso país, onde foram vendidas essas partes, e como o Rio de Janeiro, onde cria-se aquelas áreas de morro ali, de invasão, e onde o setor público não está presente, a criminalidade ela vai assumir. Então, quando a gente tem as áreas institucionais, é justamente para isso, para que o setor público possa estar presente junto com a comunidade, através de segurança pública, através de escola,
de bem-estar social. Então, isso é importante para que a gente não traga para a nossa cidade criminalidade, não traga situações indesejadas que depois vai sair muito mais caro do que a venda de qualquer lote. Tá? Vai sair muito mais caro a longo prazo, a médio e longo prazo para o nosso município. Então, é minha consciência, por isso eu voto não a esse projeto. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. Obrigado, vereador. Antes de chamar o próximo, vereador, queria fazer uma fala sobre um ofício que foi lido hoje. Eu tive uma reunião eu e o vereador Odair, na Alesc, junto com o deputado Júlio Garcia, que é o presidente dos deputados da Alesc, Florianópolis. Fiz um pedido a ele para intervir, para mandar mais policiamento para o nosso município. É um assunto que eu venho já debatendo há um tempo. Ilhota está muito perigoso. As pessoas hoje saem de casa à noite. Está complicado, muito andarilho, muito banditismo, roubo. A situação está difícil. Então, peço novamente, também ao governador Jorginho, aí, que 3 anos ele não fez nada pela segurança, tendo prometido isso em eleições passadas, que olhe para Ilhota, olhe para as famílias, nossos filhos que andam na rua. A gente está precisando de mais policiamento. Temos 2 policiamentos só por ronda. Esses policiais fazem o que pode, mas é insuficiente. Por enquanto seria isso. Convido agora o vereador Francisco para a tribuna. Serei breve, meia hora. 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, secretários, vereadores, jurídico, nosso público aqui presente, as pessoas que nos assistem pela rede social, comandante Neto do Bombeiro Militar, obrigado por sua presença. Antes de iniciar minha fala, como sempre, eu não costumo falar sem agradecer a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar fazendo uso desta tribuna. Quero iniciar a minha fala, senhor presidente, falando aqui sobre os meus pedidos de hoje. Estou entrando com umas indicações. Eu dificilmente faço indicações. Se for olhar, eu sou o vereador que menos faço indicação. Eu já vou direto no prefeito, nos secretários, direto na fonte para tentar resolver. Muitos pedidos vão lá, é pedido repetido e muito pouco se resolve. Então tem que ir direto na fonte e tentar resolver diretamente. Mas tem coisas que a gente tem que deixar registrado, porque senão as pessoas acham que a gente não faz nada, né? Eu entrei aqui com um pedido, uma indicação, solicitando, que agora que a gente vai fazer essa reforma administrativa, que seja incluído nessa reforma, porque o servidor de Ilhota hoje, ele não é vantagem ele pegar férias. Eu estou com 2 férias, eu estava com 4 férias vencidas, peguei as 4, estou com mais 2, porque ele paga para pegar férias. Vou fazer uma conta grossa aqui. O servidor que ganha R$2.000 hoje, se ele pedir férias, ele tem 30%, 1/3 de abono, 10 dias, é isso? Ele vai ganhar 600 pila de abono, vai perder 850 de vale alimentação. Não é interessante ele pegar férias. Ele perde. Ao invés de ele ter para pegar férias, para, sei lá, conseguir botar umas continhas em dia ou fazer um passeio com a família, ele perde dinheiro. Então eu quero que seja incluído isso nessa reforma administrativa, para que o servidor não perca quando pedir férias por vale alimentação. O segundo pedido nesse sentido também foi, pior ainda, quando o servidor fica doente. Ele fica doente e ele perde vale alimentação. É a hora que ele mais precisa, porque ele tem que comer, ele tem que comprar remédio, ele tem que fazer exames, e aí também ele perde lá o vale alimentação. Então, que seja incluído, da mesma forma, que o servidor vai passar pelo médico, se tem um atestado médico é porque ele está doente, e aí o servidor perde lá o seu vale alimentação. Prejudicial, porque ele vai gastar com remédio, com exames, e é a hora que ele mais precisa. Então a gente tem que incluir agora nessa reforma. Aproveitar que sabe lá quando vai ser feita outra reforma. Eu estou aqui 8 mandatos, é a primeira reforma que está sendo feita. Sabe quantos mais vai para frente,
Então a gente tem que ter isso aí para colocar agora, para não prejudicar. Que se não fizer agora na reforma, jamais vai ser feito. E o terceiro pedido que eu fiz aqui também, e de suma importância, não menos importante dos outros, é sobre a Secretaria de Saúde a respeito dos idosos e das crianças. Para que esteja um privilégio, né, na hora da fila, na hora das fichas. Porque como que um idoso vai para ali 4, 5 horas da manhã para conseguir uma ficha? Uma gestante, uma criança? Então que seja prioridade, né, para idosos, para crianças, que eles tenham ali reserva uma quantidade de atendimentos, né, priorizar, para que essas pessoas não precisem ir para ali cedo demais, né? Imagine uma mãe, uma gestante com mais uma criança no colo e para ali esperar cedo para poder ser atendido. Que seja reservada então uma cota especial para essas pessoas, para que eles possam ser atendidos, né, com prioridade. Não é beneficiar ninguém. Lógico, vai ter um critério, né, mas tem que ser feito desta maneira. Outra coisa que eu não fiz a indicação aqui, mas vou fazer para a semana que vem, até conversei com o pessoal da assistente social que esteve na casa hoje dando umas informações ali, a respeito das pessoas carentes que perdem um ente querido, a respeito do funeral. A prefeitura hoje, a assistência social, ela ajuda com um salário mínimo. E um salário mínimo não paga caixão nenhum. Falo isso porque já paguei alguns funerais. Inclusive estou pagando muito a parcelada. E agora há pouco me ligaram que faleceu uma família carente, que não tem como pagar, aquela coisa toda. Então eu vou amanhã conversar com ele, marquei para amanhã à tarde conversar com ele, para que a gente mude essa lei, para que seja no mínimo, que o assistente social no mínimo, lógico, vai ter os critérios, né, para que pague o funeral dessas pessoas carentes. Porque, gente, só quem passa isso na pele sabe o desespero que é. Estão lá a família com o ente querido lá na casa, não sabe o que fazer, para quem ligar, como vão fazer, para cobrir essa despesa. Então, tem que ter a prefeitura, a assistente social, a gente tem que ter uma solução, porque senão eles vão no prefeito, no vereador, no vizinho, no amigo pedir socorro. Não dá para deixar em cima da terra, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, esse pedido, depois eu vou falar com o doutor amanhã, para a gente já tentar com esse pedido na casa, para que mude essa lei, porque o salário mínimo não paga. O mais barato que eu paguei, o último que eu paguei, foi R$3.000. O mais simplesinho. Então, é lógico que aí vai ter que ter uma conversa com a funerária, né? Tem que ter um desconto, alguma coisa, porque não dá para essas pessoas ficarem nessa situação. Acredito ser de suma importância todos os pedidos, inclusive esse que eu vou entrar semana que vem, para que as pessoas possam ser beneficiadas. Eu sempre falo na minha fala que o político deve e pode perder. Só que não pode perder são as pessoas que acreditaram nos colocando aqui para representá-los. E nós, juntos, somos mais fortes. Quero aqui agradecer a todos os vereadores pelos projetos aprovados hoje, independente da base do PP que votou contra ali. É o direito que eles têm e a gente tem que respeitar. O que seria do azul se todo mundo puxar só do vermelho, então cada um tem a sua opinião. Mas o que eu quero aqui é agradecer especialmente a votação do projeto 38, que foi votado com urgência, senhor presidente, que é um projeto de suma importância para repassar para a saúde 1.100.000, para a gente colocar os exames que estão atrasados em dia. Não sei se a gente vai conseguir colocar todos, vai ter uma fila enorme de exames pendente para a gente colocar aqui. Então eu quero aqui do fundo do meu coração, como funcionário da saúde, vereador presidente e funcionário da saúde também, a gente vai poder tentar minimizar e desafogar esses exames que estão lá pendentes. Peço para o senhor presidente, peço para o jurídico, que já após a sessão já encaminhe para o jurídico da prefeitura para dar andamento, porque amanhã é quarta-feira, quinta e sexta parece que não vai ter expediente, para que agilize, para que a coisa ande o mais rápido possível, para a gente poder amenizar o sofrimento dessas pessoas que tanto precisam desses diagnósticos, desses exames, para que seja o tratamento correto. Obrigado a todos os vereadores do fundo do coração que não pediram vista, podia ter pedido vista, quero agradecer a todos vocês, podiam atrapalhar o processo, então muito obrigado. Falo aqui em nome meu, da saúde e dos nossos munícipes que tanto precisam desses exames. E agradecer também à administração, Joel, pelo canteiro de obras que o município de Ilhéus está passando. Nós temos hoje em andamento mais de 60 milhões em obras em andamento no nosso município. Agradecer a cada vereador que se empenhou, através de seus deputados estaduais, federais e seu senador, para buscar recursos e as obras que estão em andamento. Acreditem, aquele que está, mas a minha rua ainda não chegou.
podem ter certeza, vai chegar. Nós já fizemos muito e temos potencial para fazer muito mais. Disse e repito, quando nós chegarmos em dezembro de 2028, haveremos de olhar para trás e dizer, valeu a pena o nosso esforço. Podem ter certeza. Nós vamos fazer muito até dia dezembro de 2028, ainda pela nossa cidade e pelos nossos municípios. Ontem estivemos em Florianópolis, eu, o vereador Roberto, o presidente do partido do MDB, Almira Lima de Souza, o seu Antônio dos Santos, que é o proprietário da Câmara aqui, e o nosso ex-prefeito Dida, em uma sessão solene, proposta pelo deputado Erneudes Nadal, em homenagem a 60 anos do nosso MDB. Lete, Mélio, Betão, nós que somos raízes desse partido, foi uma honra poder participar daquele evento. Eu tive o privilégio de, entre 700 vereadores, o meu nome ser citado. Para mim foi uma honra estar lá presente e participar, né, daquela história. As maiores conquistas do nosso Brasil passou pela mão do MDB, através de Tancredo Neves, através de Itamar Franco, Ulisses Guimarães, a nível nacional e a nível estadual, as 5 estrelas que nós tivemos como governador de Santa Catarina, Pedro Ivo Campos, o nosso saudoso Calcido Madani, Paulo Afonso Vieira, Luiz Henrique da Silveira e Eduardo Pinhoreira. E tantas outras lideranças do nosso partido que tanto fizeram pelo Brasil e por Santa Catarina. Só temos que agradecer. E para mim, mais uma vez, uma honra e um privilégio de saber que esse meu partido, o MDB, tem 60 anos de história. Eu tenho o privilégio de ter 40 anos como candidato desse partido. É uma honra para mim. No meu 8º mandato, estar com 40 anos. Ilhota vai fazer 68 anos de emancipação. 68, né? Agora é dia 21, eu tenho 40 como vereador. É uma honra para mim. Muito me alegra. Tenho defeitos, com certeza, mas também tenho as minhas qualidades. E pode ter certeza que eu devo ter contribuído de alguma forma para o desenvolvimento e o crescimento da minha querida e amada Ilhota. Por isso, senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos assistem nesta noite e aquelas que nos acompanham pela rede social, uma boa noite e que Deus abençoe a cada um de vocês e seus familiares. E fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Queria fazer, hoje eu estou só cobrando, mais uma cobrança. A gente que anda aí de carro o dia todo, né, Chico? A gente está com problema nesses treinos alemães aí. Ficaram sem terminar, muitos estão sem estacionamento, aliás, sem acostamento, não tem acostamento para uma bicicleta passar, é um perigo. Esse dia eu estava passando, a pessoa ali quase foi atropelada. Então, e também pedir as lombadas elevadas, né, para muitas pessoas. Até esse dia um senhor falou comigo e disse assim: Juarez, eu estou te pedindo pelos meus filhos, pelos meus parentes, até ele é do Schneider, loteamento Schneider. Pede as lombadas ali, porque é um perigo. Já morreu 3 amigos meus ali. Então a gente vê que é uma necessidade. O governo já poderia ter feito isso, o governo do estado. Até andei conversando com o prefeito Joel, ele ia tentar uma liberação, como é estadual ali, para o município fazer. Mas é uma vergonha. Com tanto dinheiro que tem o estado, será que não podia fazer 2 lombadas a cada loteamento elevado, com faixa ali, para as pessoas passar? Tão simples. É uma vergonha. Quem sabe esse ano, é política esse ano, quem sabe sai. Não é que eu sou chato não, mas o que é para cobrar tem que cobrar. São vidas de pessoas. Pode ser o seu filho, pode ser um de nós. Amanhã você pode estar passando com o seu carro, alguém cortar a frente também, mesmo não sendo um loteamento. Então, gente, eu peço de coração ao governador Jorginho Melo que eles olhem para a Ilhota, comecem a olhar para a Ilhota. Neste momento, então,
Passemos à parte final do grande expediente, que será destinada às lideranças partidárias e do prefeito. Líder do PP? Não, senhor. Líder do PL? Vanderlei com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores e o público que nos assiste nessa reunião desse plenário e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Queria iniciar minha fala agradecendo a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nesta noite, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Queria aqui mencionar o nome de algumas pessoas, tem alguns que eu não lembro o nome, mas aqueles que eu lembro e que são gratos, é importante estar com a gente. Meu amigo Anderson e a sua esposa, presbítero da Igreja Assembleia de Deus, ali da Boa Vista. Seja bem-vindo, mas seus colegas, Deus abençoe. Também o sargento, terceiro sargento Neto, do Bombeiro, que está com a gente. Muito obrigado. O Bombeiro sempre atento, ajudando o nosso município, isso é muito bom. E a cada um de vocês que aqui estão, que no seu nome, quero deixar aqui o meu abraço. Eu queria falar alguma coisa a respeito da rua Pedro Sais. Queria pedir aqui a nosso líder de bancada do MDB que desse uma atençãozinha ali, e também o Betão, que também faz parte ali. Segundo os moradores, um buraco está esperando para entrar dentro do outro, então está bem complicado ali. A gente sabe que essas chuvas aí, elas acabam atrapalhando a gente passar a patrola e colocar um material ali na rua Pedro Sais. Eu queria deixar aqui um contraponto, e porque eu votei a favor do projeto de vender alguns lotes. É claro que um gestor ele tem que ter bom senso. Mas nós estamos tendo um problema hoje em Ilhota, que é alguns loteamentos com um lote muito pequeno, que sobrou ali um lotezinho de 12 por 25. Esse lote não dá para construir, porque não dá para construir uma creche, não dá para construir nada ali em cima, e fica ali criando mato. Então, eu entendo perfeitamente a preocupação do colega e acho bem colocado, porque uma vez adquirido essa área é importante, mas também tem o contraponto, que muitas vezes esse pequeno lote não tem como construir e fica ali parado. Então, eu tenho certeza que o gestor que está ali, ele também tem essa noção. E às vezes fica uma amarrada, todo ano tendo que limpar, ou às vezes limpar aquele lote ali, lotes pequenos, que não dá para fazer uma prefeitoria, porque ele exige um maior e amplo espaço para aquele terreno. Então assim, eu votei a favor, conversando com o nosso gestor, o prefeito, por causa desse lote. É claro que ele falou que o lote maior, é claro que não vai vender, porque nós vamos usar com certeza, porque o Chico, se não chegou ainda, vai chegar, vamos fazer muita coisa, se Deus quiser. Eu gosto desse nosso mandato aqui, dessa casa, porque todos pensam com vontade para crescer o município, e eu sempre digo que os vereadores que aqui estão, temos que ser o melhor, e os que veio depois de nós sejam melhores ainda, porque assim ganha o povo e ganha o nosso município. Então assim, a gente tem que entender, tem os prós e os contras, e aí eu entendi que dessa forma funcionaria melhor. Não é poucos, tem vários que estão aí abandonados. E se nós for ver, tem vários pequenos. Geralmente quando os loteamentos dão as áreas, não é aquela área quadradinha, aquela área bonita, não. Geralmente é um bico, geralmente é uma esquina, só um canto. E aí como é que o prefeito vai construir em cima? Então eu queria deixar essa colocação, que também é bem colocado do colega ali. Mas tem algumas áreas que não tem nenhum valor para a prefeitura. E ele não quer que isso o resto da vida? Doar não se pode doar mais. A gente sabe que há uma lei que não pode mais doar terreno para cidadãos, porque ele é público. Não pode beneficiar mil, vamos supor, enquanto todos os 20 e poucos mil habitantes de Ilhota não têm direito. Então doar não pode e também construir também não pode, vai ficar ali. Então isso queria a minha colocação, e uma boa noite e muito obrigado. Obrigado, vereador. Líder do MDB, Roberto, com a palavra. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, comunidade aqui presente, alguns
conheço, a maioria, mas não vou citar nomes para não esquecer de ninguém. Também gostaria de falar de ontem, né, estivemos na sessão solene dos 60 anos do MDB. Nessa sessão foi homenageado o grande líder do MDB de Santa Catarina, como o Chico já falou, as 5 estrelas, né? Pedro Ivo Campo, Paulo Afonso, Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner, Eduardo Pinho Moreira. São 5 ex-governadores que contribuíram muito para o crescimento e desenvolvimento de Santa Catarina. Todos tiveram fizeram várias coisas para o Santa Catarina. Com certeza o Pedro Ivo foi um dos primeiros, foi o líder primeiro. Eu gosto muito do Luiz Henrique da Silveira, que descentralizou todas as secretarias, onde o Paulo Afonso já tinha municipalizado, né? E hoje nós estamos num estado onde é o melhor estado do Brasil. E Ilhota, para mim, é a melhor cidade de Santa Catarina. Aqui também tivemos alguns líderes, né, que se sobressaíram e contribuíram para a Ilhota, para o desenvolvimento. Começou, sempre cito meu pai, o Hércules Geraldo Oliveira, que foi o primeiro prefeito de Ilhota do MDB. Depois o seu Henrique, foi sucessor do Hércules. Depois veio o Ademar, posteriormente o Dida e agora com o Joel. Tanto Santa Catarina como Ilhota, o MDB sempre contribuiu e muito, né? Hoje nós temos Santa Catarina e Ilhota, o melhor lugar para se morar. Todos contribuíram para o desenvolvimento, trabalhando e ouvindo as pessoas. Ontem eu ouvi uma frase do Cacildo Maldaner, que eu não poderia deixar de citar. Ele sempre dizia que ele prefere 2 horas de diálogo do que 2 minutos de bala. Então, o diálogo é muito importante para, não só na política, mas no desenvolvimento em todas as áreas, nas privadas e Santa Catarina e no município. Então, o MDB continua contribuindo. Só para deixar registrado que estivemos lá, foi uma sessão muito boa, homenagear alguns líderes, e Nelson Bediquim, que eu achei que não... Desde que eu era pequeno, eu já ouvi o nome Nelson Bediquim, foi senador. Então, assim, é o primeiro prefeito de Florianópolis, né? São várias autoridades assim, que se passaram no estado, e, como eu já falei, todos tiveram seu contribuir para nós termos o melhor estado para se morar. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Líder de governo, venha com a palavra. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui hoje, e pela rede social, meu boa noite. Queria começar a falar agradecendo a todos os vereadores pela aprovação do projeto meu e da Leti. Leti é uma preocupação que a gente há muito tempo vem discutindo, né, sobre a causa animal, e um problema também que a gente passa muito no dia a dia lá no nosso bairro Pedra do Norte, principalmente, nem todos, né, mas o nosso é mais, eu acho que, não sei, porque por ser um bairro mais afastado, as pessoas vão de fora e vão lá e soltam os seus animais, né? Ou, sei lá, abandono, é muita coisa que acontece lá com esses animais. A gente precisa fazer alguma coisa de conscientização, né? Na rede social, né? Uma coisa que chega mais perto das pessoas. Então a gente pensou em fazer esse projeto, né, para poder fazer uma campanha para poder incentivar as pessoas a cuidar mais e também até mesmo pensando em multar, né, quando a gente descobrir que alguém abandona esses animais. Outra coisa também que eu queria agradecer é o deputado Gerry também, que foi no meu bairro ontem, lá na igreja Sara Ilhota. Ele participou da feijoada, o Lico, também vice-prefeito, esteve lá,
várias pessoas, né? Todas as pessoas que deram presente, nós a gente quer agradecer a presença de todos que tiveram. Foi um evento bem bacana, estava tudo muito gostoso. Parabéns a toda aquela equipe daquela igreja. Queria agradecer também o Boga, né, e toda a Secretaria de Obras lá, que hoje tiveram mais um dia lá limpando todo o loteamento Vitória, né, o esgoto. A gente tem um problema bem sério e a gente sabe que quem causa um problema sério é a própria comunidade, né? Então, muitas pessoas boas acabam pagando pelas pessoas ruins que vão lá e fazem. Resumindo, hoje eles mandaram um vídeo para mim. Tinha um tubo de PU jogado dentro da rede de esgoto. Outro dia tinha um capacete. Então, assim, vocês para ver o tamanho do problema que causa, trancando várias ruas, né? Então, a gente fica à mercê dessas situações que a própria população ela é culpada, né? Depois a gente fica naquele desespero, porque um não quer fazer, outro não quer fazer, que a responsabilidade é do saneamento Ilhota e não da prefeitura. Eles não fizeram, mas a secretaria, o prefeito mandou fazer, para depois a gente brigar lá na justiça com eles, né? Nós temos uma reunião marcada com eles essa semana agora que vem, né? Parece que eles já sinalizaram que vão vir na terça-feira que vem. Então a gente vai receber eles aqui e vai levantar todos os pontos que a gente precisa relatar para eles e cobrar deles, né? Que eles façam quando a gente precisa. E também chamar a atenção da comunidade, né? Para ter mais cuidado, né? Que depois isso acaba afetando e prejudicando muitas pessoas, né? Muitas famílias. E também queria fazer uma correção, Delcio, que ali no projeto não é 50%, é 10%, tá? Dali que pode ser destinado para fazer gasto em qualquer outro, por exemplo, se o prefeito não quiser investir dentro daquele loteamento, ele pode investir 10%, não 50% como foi dito ali, tá? 50%. O projeto não diz que é 10%? 10% o projeto está dizendo. Esse projeto, o projeto original, ele dá 50% da área do institucional pode ser destinada à venda. Mas esse projeto não está dizendo que é 10%, certo? Sim, esse de hoje sim, que está alterando. Tá. Esse de hoje mata outro. Esse de hoje mata outro? Sim. Não, mas é uma discussão que daí fica difícil de fazer. A partir do momento que a lei foi aprovada, derrubou outra. No momento, só a vereadora. Tá bom. Depois a gente. Depois vocês dão o parecer de vocês. Beleza, então? Continue. Obrigada e uma boa noite a todos vocês. Obrigado, vereadora. Quero também agradecer ao prefeito e secretários por ter começado as limpezas das valas, né, tubulações, boca de lobo, e também que esse caminhão venha para o antigo bairro Vila Nova, né, no centro aqui, que a gente está aguardando também, para amenizar aí as chuvas que podem vir, né? Até essa questão também está sendo muito falada, desse El Niño e tal. A gente tem que ter a prevenção, mas as pessoas estão bem preocupadas. Foi colocada uma pressão muito grande também nas mídias sociais aí. Peço às pessoas que se acalmem e que a gente tem que fazer a prevenção, fazer o melhor possível, mas tem pessoas assim muito preocupadas, até pensando em vender suas casas. Para vocês terem uma ideia. A gente conversa com muitas pessoas. Então, pedimos para essas pessoas orar, botar na mão de Deus, e que é uma previsão, né? E que a gente tem que ter também a manutenção, deixar as coisas o máximo possível, né? Melhor, né? Então, nesse momento, passaremos as explicações pessoais. Vamos ver. Mandelei com a palavra. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos assistem aqui nesse plenário. Mencionando aquilo que o senhor falou, eu tive com o prefeito essa semana e ele liberou já o secretário para fazer essas limpezas com hidrojato. Fiquei muito feliz porque nosso bairro é como a nossa colega vereadora colocou, a gente tem um problema muito sério. As pessoas às vezes não têm noção do que é. Vai construir, compra 3 metros de areia e coloca do lado da boca de lobo, metade vai para dentro da tubulação. E na hora ninguém percebe. Eu chamei a secretaria dias atrás porque o cidadão despejou
a carrada de areia em cima da boca de lobo. E a primeira chuva já entrou água na casa de umas 6 pessoas ali, 6 famílias. Então eu chamei a Secretaria de Obras e mostrei a foto. Falta um pouco de noção, só que essas pessoas só vão entender quando elas sentirem no bolso. Porque é fácil, encheu, tem que chamar a prefeitura não faz nada. Não, muitas vezes não é bem assim. Então eu fiquei muito feliz, nós estamos com as valas, a tubulação assoreadas, quase todas elas cheias de areia. Então fiquei feliz que o prefeito já autorizou o secretário a fazer essa limpeza aqui na Pedra Demolada, a qual já iniciou. Então fiquei muito contente, porque eu entendo que a hora que chove, não adianta você ir lá e querer, não adianta, não. Você tem que prevenir. A chuva, uma hora vai vir. Nós sabemos que nós estamos num lugar baixo, uma hora ela vai vir. E a gente prevenindo, fez o que a gente pôde, como diz o Chico, a gente pode e deve perder. Mas o cidadão que votou na gente, que trabalhou, que está ali, né, ele não deve perder. Então, se está no nosso alcance de resolver esse problema, vamos tentar. A gente sabe que agora esse El Niño, a previsão, ela vem preocupando toda a sociedade, inclusive o nosso prefeito. E eu queria parabenizar o prefeito Joel e o vice Lico, porque já estão providenciando os abrigos, arrumando lugares onde as pessoas podem ficar. A gente sabe que a nossa cidade aumentou muito a população, e se hoje dá uma enchente como deu em 83, eu não estava aqui, mas o meu irmão estava aqui, o Chico tem mencionado, várias pessoas têm mencionado, vai ser um caos muito grande. Hoje nós temos muito mais pessoas que naquela época, talvez 3, 4 vezes mais, mas a gente vê a preocupação do prefeito, unindo a Secretaria de Esporte, junto com a Defesa Civil, juntamente com a Assistência Social, e já procurando os locais que vão ser abrigados, possíveis abrigo, e deixando prontinho, para que a hora que for preciso já esteja tudo. Então eu quero parabenizar o prefeito, o vice-prefeito, as secretarias. Eu acho que é isso mesmo. Se não der, graças a Deus, que Deus tem misericórdia, que não der, mas se der, a gente vai fazer o que pode. Tenho certeza que Deus vai guardar cada um, e isso vai ser de uma forma abençoada, para que todas as suas famílias não percam nem seus bens e nem os nossos entes queridos, que a gente sabe que é uma perca irreparável. Pessoal, essa noite seria isso. Uma boa noite a todos, e todos fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Senhor presidente. Lete com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pelas redes sociais. Quero também agradecer, a todos os vereadores que votaram sim, Médio, para o nosso projeto ali da causa animal. E, Médio, vou tomar a liberdade de ler esse pedacinho da justificativa aqui do projeto, O presente projeto de lei tem como finalidade promover a conscientização da população acerca da proteção e do bem-estar animal, além de combater o abandono e os maus tratos praticados contra animais no município de Ilhota. O abandono de animais é uma prática cruel que coloca em risco não apenas a vida dos animais, mas também a saúde pública e a segurança da população, uma vez que animais abandonados podem sofrer acidentes, transmitir doenças e causar transtornos nas vias públicas. A instalação de placas informativas e educativas em locais estratégicos busca alertar a população sobre as penalidades previstas na legislação federal, especialmente na Lei de Crimes Ambientais, além de incentivar a guarda responsável e a doação consciente. A medida possui caráter educativo e preventivo, contribuindo para a formação de uma sociedade mais consciente, responsável e comprometida com a proteção animal. Diante da relevância da matéria e do interesse público, agradecemos o voto de todos os vereadores. Também quero agradecer a visita hoje do deputado federal Valdir Cobalcini, do MDB, que esteve aqui, Mérico, às 5 horas da tarde, numa reunião com a gente ali em cima, com a bancada do MDB, e veio, já foi cadastrado R$200 mil para a saúde,
Então, agradecer e que venham mais deputados parceiros, né, do nosso município, porque a gente está aqui para honrar cada voto, né, que quando a gente está aqui, a gente tem que brigar, né, brigar no bom sentido que eu digo, né, trabalhar pelo bem dos cidadãos ilhotenses, né. Então, seria isso, uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Vereador Marcinho, com a palavra. Márcio. Boa noite ao presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite ao público aqui presente e ao que nos assiste pelas redes sociais. Quero aqui cumprimentar o meu amigo Márcio de André, que é o nosso primeiro suplente, ao Lecos, que veio ao PL agora. Estamos juntos, meu amigo. Quero aqui fazer um pedido que veio através do meu amigo Márcio de André, lá na próxima casa dele, na rua Pedro Sais e na rua Antônio de Andréia, que faz bastante tempo, como o Vanderlei falou, que tem buraco em cima de buraco, para que a patrola passe lá, para dar uma arrumada naquela rua deles lá, próxima a eles, para que sane um pouco essa buraqueira que está lá, né? E que o nosso amigo Márcio possa ficar mais tranquilo lá com a comunidade dele, né? Fazer esse pedido aí ao Cid Reinert, que eu acho que é ele que é o que cuida das máquinas, né, Betão? Então, está aí o nosso pedido. E vou reiterar o pedido. Isso, o Betão é o nosso porta-voz. E também quero aqui agradecer a todos os vereadores que aprovaram mais um projeto. Vai ser calçado? Aí, Marcelo, vai ser calçado lá. Então tá bom. Isso é muito bom. Quem não chegou vai chegar? Aí, ó. Tá. E como vê, pô. Então, gente, eu quero agradecer aqui a todos os vereadores que aprovaram mais um projeto nosso. Esse vai dar um impacto muito bom na comunidade que realmente precisa, o pessoal do artesanato, que eles usam mais aquilo como terapia do que como uma renda. Então agora eles, a partir desse momento que o prefeito receber esse projeto lá, eles não vão pagar mais nenhum tipo de taxa para que eles possam participar dos eventos da praça. Quero aqui também cumprimentar o Sargento Neto, aqui do nosso bombeiro. Quero também dar os parabéns à minha cunhada que fez aniversário agora esse final de semana, a esposa do Maninho, a Gislaine, e ao meu sobrinho, Juninho, que esse eu tenho como um filho muito querido. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe e até a próxima. Fazer mais uma cobrança aqui. Quero solicitar a Paz Empreendimentos, responsável pelo loteamento Cidade Jardim 1, que tome providência em relação aos esgotos que estão entupidos, né? Tendo essas previsões de chuva, né? E que a prefeitura vai lá e, se eles não tomar providência, atue, multe, faça o que tem que fazer para que isso aconteça. Mais algum vereador? Betão com a palavra. Tem que dar um tempinho que eu subi isso aqui. Boa noite novamente, né? É sobre o projeto, agradecer aos vereadores e às vereadoras, né, que aprovaram o projeto de autoria minha e do meu amigo Marcinho, sobre a isenção das taxas para as feiras de artesanato, né, dar um incentivo aos artesãos. Tem a Sandra e o Jacques aqui, que são artesãos, estão sempre na frente das feiras, né, tem algumas outras artesãs que também vão se beneficiar dessa isenção. Nada mais justo, né? Como o Marcinho falou, é uma terapia, não é visando lucro. E se for para ajudar, a gente está sempre à disposição e com certeza isso eu acho que a taxa era R$100, né? E cada evento que tivesse tinha que pagar R$100. Com essa isenção não irão mais cobrar essas taxas. E aí vão poder participar não só algumas, várias outras artesãs para ficar bem bonito as feiras, né? Também queria agradecer ao deputado federal Cobalcini, que esteve aqui com nós, né? Lente Nery, trouxe 200 mil para a saúde. Aquilo que eu sempre falo, nós temos que ajudar as pessoas, aos deputados, aos políticos que sempre estão aí ajudando. O Cobalcini esteve hoje trazendo 200 mil para a saúde. Como já falei semana passada, temos que ajudar a quem ajuda nós. Não esses aventureiros que vêm em épocas de eleições e vêm
prometem mundos e fundos e depois são. Queria falar também das limpezas de valas, da distribuição de Boca de Lobos, estão como trabalho na secretaria, estão sendo feitas as limpezas de valas e as limpezas de Boca de Lobo. Começou lá na Pedra, como a Mary falou, né? Terminando lá, vai para Vila Nova. Temos que se precaver com esse El Niño. Como o Juarez falou também, tem muitas pessoas que estão bem aflitas quanto à situação, não é fácil. Só quem viveu isso em 83 sabe. Foram 30 dias de água em Ilhota, não só em Ilhota, no estado todo. E falta tudo, né? Ficar 30 dias sem poder comprar nada, sem sair de casa, é uma situação bem complicada, além das percas materiais, né? Espero que seja só perto, se por acaso, tomara que não venha, né? Como Deus é muito bom, tomara que não venha, mas se por acaso vier, que seja amenizado ao máximo, né? E que seja só bens materiais, não seja bens, vidas, né? E portanto, maior que nós temos na nossa vida, nós, é a vida nossa e de cada um, né? O Cobalcini, como já falei, 200 mil, o deputado Pezente trouxe também 1.600.000, o GR trouxe 2.750, então o MDB, o Chico, quantos que o Credem trouxe, Chico? 1.250.000 ano passado, esse ano mais 2 carros passando, mais um caminhão. Isso aí, então eu também consegui 350.000 com o Antídoto Lélio. O MDB, como foi frisado nessa nossa reunião, na sessão especial de 60 anos do MDB, o MDB está sempre contribuindo para o bem de Santa Catarina e do nosso município de Ilhota. Hoje eu falo como Ilhota porque eu moro aqui, sou vereador aqui, mas os líderes aqui passam, ficam com a história, e muitos foram do MDB, tanto de Santa Catarina como Ilhota. Meu muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não. Fabrício, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, secretário dessa casa, jurídico dessa casa, população aqui presente, o povo que nos assiste pela rede social. Então, eu quero dar os parabéns aqui ao Sargento Neto, né, do Bombeiro Militar. Será uma honra em recebê-lo aqui. Fica o convite sempre que puder vir essa sessão. Então, eu quero ver aqui que o Cid me prometeu de estar passando lá no bairro de Minas, né, com o macadame, também rolo compressor e tudo mais, por macadame. Então, vai ser ali na rua Pedro Sais também, uma tubulação próxima à casa ali do senhor Palito, esse que é funcionário da prefeitura ali, que tem uma tubulação que está meia rua, já está tempo para eles arrumar. Então me deram a posição que essa semana, e talvez semana que vem, que as máquinas do Bocuaú. E também na rua Antônio de Andréia, tem que fazer uma sarjeta ali, que a água está vindo do morro e correndo ao meio da rua e passando para a rua do lado e estragando também os acessos da entrada dos moradores. Na rua da Nossa Senhora de Fátima, o Vila, o secretário de obra, prometeu de botar o macadame e passar o rolo compressor na próxima semana, e cobrei eles também sobre uma galeria que tem de 1,5 metro que atravessa a rua da Nossa Senhora de Fátima, onde é reduzido com a tubulação sobre ao terreno por lado de cima, onde está estrangulando as águas que vêm do morro e represa e entra nas casas. Então, como vai vir agora umas fortes chuvas aí, a gente tem que dar uma olhada naquela tubulação para
não entra água mais naquelas casas. Então, o que eles diriam hoje era isso, né? Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Senhor presidente. Delcio, com a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos presentes, em especial ao meu colega de trabalho, Sargento Neto, né? Que acho que é a primeira vez que está vindo, né, Sargento? Seja bem-vindo, venha sempre, que é um prazer recebê-lo. E a toda a população aqui presente também, né? Muito importante a população acompanhar nossos trabalhos, estarem junto, porque isso fortalece a democracia, fortalece o nosso trabalho, né? Quero aqui também agradecer ao prefeito Joel, agradecer à secretária de Educação. Semana passada eu fiz uma reclamação aqui a respeito do colégio da Ilhotinha, do ginásio da Ilhotinha, né? Que estava com vazamentos de água lá há anos e que as crianças até estavam ficando sem educação física por conta daqueles vazamentos. Essa semana parece que foram lá, fizeram o reparo, né, no telhado. Então aqui fica o meu agradecimento pela agilidade, né, que a partir do momento que ficaram cientes da situação, tomaram as providências. Claro que não choveu ainda, a gente não sabe se deu o efeito esperado, mas acredito que pelo menos já teve uma ação, né, que foi lá fazer os reparos. Eu vou estar entrando também com uma indicação para que a gente faça toda a reforma daquele ginásio, porque eu acredito que é um ginásio importante ali para a comunidade da Ilhotinha. Então, ele, como eu falei semana passada, ele está com as partes de cima toda aberta ali e acaba tendo invasão durante o final de semana e acabam fazendo vandalismo lá dentro, né? Então é importante a gente fechar aquele ginásio por completo, né? Criar uma segurança maior para ele, para que as crianças possam usufruir dele de maneira correta, né? Então, assim, mas já fica aqui meu agradecimento pela agilidade de ter ido lá fazendo aquele reparo, né? Que espero que tenha resolvido 100%, para que as crianças possam, nos dias de chuva, fazer suas atividades de educação física, né? Nos dias que tem aula extra lá, como eu descobri isso levando a minha filha para fazer aula de karatê, né? E naquele momento começou a chover e inundou a quadra lá, a criança caindo, podia se machucar. Então é muito importante, às vezes é um pequeno detalhe que faz muita diferença, né? Então fica aqui meu agradecimento à secretária e ao prefeito. Quero também falar um pouquinho sobre as minhas indicações de hoje, né? Então eu fiz uma indicação aqui para o loteamento europeu. Foi um pedido do meu colega Barba aí, que mora lá, né? Então ele vê a necessidade. Então, realmente, aquela área institucional que foi deixada lá no loteamento, foi feita uma academia ao ar livre, mas ela está bem deteriorada lá, né? Então, praticamente não tem nem condições de uso. Então, eu estou pedindo aqui para que se faça uma manutenção, né? Uma reforma naquela academia, ou se troque ela para uma nova, né? E que se aproveite aquela área institucional para fazer um campinho de futebol de areia, um campinho de vôlei ali, né? Como foi feito no loteamento Primavera. Eu passo lá e vejo as crianças do Primavera brincando, né? Nós tivemos um torneiozinho há pouco tempo atrás ali. Então, assim, como é bonito ver a comunidade unida ali, brincando nos finais de semana. Então, isso é muito importante, né? Fortalece a comunidade, fortalece a convivência, né, das pessoas. Então, eu peço também que se olhe com carinho isso, a instalação de um campo de futebol de areia ali na área institucional do loteamento europeu. Essa área ela já foi ocupada, boa parte ali pela APAI, né? Está sendo feita uma creche em outra área institucional ali, e agora só tem mais um pedacinho de área institucional que cabe bem certinho um campo de futebol de areia. Então acredito que ali fecha para a comunidade ali com
com todas as áreas necessárias para que eles possam, né, ter uma boa convivência ali. Então fica o meu pedido aqui e também aproveitar para colocar um parquinho ali para as crianças, né? Porque a academia popular é mais para os adultos, para os idosos, né? Então também um parquinho seria bom. Então daí fecharia e cabe tudo certinho ali. A quantidade de lotes que foi deixado ali dá certinho para fazer toda essa benfeitoria. Então fica aqui o meu pedido, né? Que o prefeito possa analisar com carinho, com a secretária. Paquinha eu já solicitei, prefeito. Beleza então. Então assim, seria muito bom porque encaixa ali, pelo que a gente viu no mapa ali, né, do loteamento. Então fica muito bom ali, que a gente possa estar trabalhando aí para que isso aconteça o mais rápido possível para aquela comunidade. Então o Betão já entrou com o pedido aí do parquinho, mais uma força aí, vamos lutar para que isso aconteça o quanto antes aí, para que a comunidade possa usufruir também. Então era isso, pessoal, obrigado a todos, boa noite. Obrigado, vereador. Mais um vereador. Chico, a palavra. Eu não ia falar mais, eu estudava muito meu tempo na tribuna, deixa um pouquinho para lá. É isso, obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma vez, cumprimentar a mesa, jurídicos, vereadores, o nosso público presente, as pessoas que nos assistem pela rede social. Mais uma vez, saudar o nosso comandante Neto. A respeito das lombadas elevadas, os trevos alemães, eu já venho brigando desde 1980, e se nós não colocarmos taxões de divisa a divisa, nós vamos ter de vez em quando uma vida ceifada. Todas as entradas dos bairros do nosso município tem que ter, infelizmente, tem que ter uma travessia elevada. Vai diminuir o trânsito, vai ficar mais lento, vai. Infelizmente, nesse sentido, mas felizmente para a segurança dos nossos munícipes e para quem usa a rodovia. Se houver um acidente, vai ser leve, não vai ser grave. Nós temos o exemplo de Santa Regina, que morria todo dia 1. Fizeram aquela travessia elevada, dá um acidente material. Vidas, faz muito tempo que não se perdeu mais nada. E se nós não fizermos isso, o governo estadual começou em novembro mudar os trevos alemães. Então, em junho, sequer, aqui na divisa, sequer conseguiram colocar os taxões. Isso é um absurdo. É um desrespeito. Então não dá para aceitar. Se não faz, libera para o município fazer. Nem se eles fazem. Porque o município tem condições de fazer. Mas eles não fazem, não deixam o município fazer. A gente viu o trabalho que a gente passou para poder abrir para colocar água para o loteamento lá embaixo. Para não deixar o pessoal sem água. Porque o município não pode mexer no território do Estado, onde é o Estado que comanda. Então é um absurdo. Eles não fazem e não deixam a gente fazer. Então, se não fizer isso, se não colocar uma travessia elevada em cada entrada e saída de bairro, aqui na ponte tem que colocar, vai continuar ceifando vida. E daqui um pouco vai ser um de nossos filhos, um amigo, familiar, conhecido, estranho, mas vai levar alguém embora. Infelizmente. Então, o que a gente tem que fazer? Cobrar. Mas, agora é final de carreira, então nem mais aí. Então eu acho que o prefeito tem que peitar, se tiver que pagar alguma multa que pague, mas tem que peitar e fazer. Já que eles não fazem, nós temos que dar essa segurança, né, para que a gente possa dar tranquilidade para os nossos municípios. A respeito da discussão entre 10% e 50%, eu entendo, se não mudou a redação final do projeto, se não mudou a redação final, sempre diz o seguinte: quando é promulgada a lei, esta lei entrará em vigor, revogando as disposições ao contrário. Então, se ela foi revogando as disposições ao contrário, tudo que for ao contrário, o que foi aprovado agora, é nulo. Então, se lá falava 50, agora fala 10, 50 está morto. Mas, questão para jurídico, eu não sou advogado. Então, né, continuamos aqui, mais uma vez, né? É o ninho. É uma situação gravíssima, sim. Mas vamos deixar na mão de Deus, vamos pedir que Deus tenha misericórdia, porque se der o que deu em 83, 84, nós estamos lascados. O município não tem onde socorrer o pessoal. Não vai ter espaço para todo mundo. Faz acho que 15 ou 20 dias que eu pedi na tribuna para que o prefeito fizesse o levantamento do nível da água de 83 e 84 e da mesma forma reformasse todos os prédios públicos onde a água não vai com esse nível da água, para que seja o local para recolher e
colocar essas pessoas. Onde tiver prédio público que fique fora do nível dessa água para a gente possa ter para socorrer. E torcer que Deus tenha misericórdia e essa água vá para o mar, porque se vir para aqui, aonde eu moro, para você ter noção, quem conhece o Banco do Brasil, quando passar em frente, você onde tem a vidraça, tem uma faixa branca e amarela. A água vai naquela faixa ali, só para você ter noção. 1,70 m de água, na minha rua. Imagina, não vai ficar um bairro fora d'água. Todos os loteamentos que foram vendidos aí, dizendo que não vai água, se for igual ao de 34, fica tudo no fundo. Tem casa, loteamento da Média, lá na perto de Amolar, não vai água na janela, Média, tapa as casas. Entendeu? Então, imagina, quantas famílias tem lá? Não teremos lugar para socorrer esse povo, que Deus tenha misericórdia. E assim, ó, cada um tem que fazer a lição de casa. Nós não vamos lá jogar nada nas valas, no bueiro. O vizinho que vê o outro vizinho jogar, puxa a orelha. Ô meu vizinho, isso aí vai prejudicar eu, o senhor e mais pessoas. Que a culpa é do poder público. Mas nós não vamos lá jogar nada na vala, no bueiro. Entendeu? Se cada um fizer... mas a prefeitura... Não, a prefeitura não existe. A prefeitura é uma instituição. Você vai prejudicar você mesmo. Sabe? Faça a sua lição de casa. Limpe. Cuide. Não entupa lá, porque daqui a pouco vai vir água e voltar dentro da sua casa. Se cada um fizer a sua parte, fica bom para todo mundo. O acordo só é duradouro quando é bom para as duas partes. A prefeitura que se lasca. A prefeitura não se lasca. A prefeitura não perde nada. Quem perde é as pessoas que vão ter as casas inundadas. Tão fácil por essa parte aí. Então, que seja reformado o prédio público para que isso aconteça. E que esse nível d'água seja o menor possível. Que vá para o mar e que a gente não possa ficar aí sofrendo. Também ontem no evento lá em Floripa, tivemos o privilégio de uma reunião de 60 anos do MDB. Está lá o ex-senador, ex-governador, ex-deputado federal Espiridião Amin, dando um discurso em favor do MDB. Aquela rixa partidária que existia, PP, PMDB e assim por diante, acabou. Hoje o povo quer o melhor para o Estado. Estava lá Raimundo Colombo, do PSD, dando discurso, agradecendo o MDB. Então, gente, a gente tem que ter a sigla partidária lá na campanha. Assim, depois, quando for o melhor para o Estado, um projeto bom para o Estado, que estejamos juntos para que a gente possa fazer o melhor para a nossa cidade, o melhor para Santa Catarina. E não poderia deixar de convidar. Amanhã vai ter um evento ali na BUNG, vai estar João Rodrigues, vai estar Chodinho, vai estar Espiridião Amin, para a gente possa estar lá prestigiando. Acredito que deve ser o próximo governador de Santa Catarina. Aqui na casa tem 11 vereadores, 9 está com o João Rodrigues. Então acredito que a coisa vai ficar boa. Boa noite, obrigado e fique com Deus. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não abrindo mais de um vereador. Tinha deixado esse anúncio aí para o final, Chico. Bem colocado. Tem amanhã o João Rodrigues, o Amin, o Chodinho. Vão ter um evento ali na BUNG às 19 horas, né? São todos convidados, né? Dou por encerrada a sessão ordinária e convoco a próxima reunião ordinária para o dia 16 de junho de 2026, terça-feira, 19 horas. Obrigado a todos.